Bem, nós podemos dizer que nas últimas 2 décadas, as feiras de ciência, as Olimpíadas de Conhecimento, ações realizadas por centros e museus de ciência e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia estiveram no foco das políticas públicas de ciência e tecnologia, sendo financiadas por meio de editais e chamadas nacionais. Pode-se dizer, então, que essas ações elas são encontradas de norte a sul no país, de leste a oeste, ainda que haja diversos tipos de assimetria no que diz respeito à quantidade dessas ações nas diferentes regiões geográficas do nosso país. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é o maior evento de popularização e divulgação da ciência no país. Ela foi criada em 2004 por meio de decreto presidencial e desde então ela se consolidou como um verdadeiro ente da divulgação científica no país. Por outro lado, enquanto a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi se consolidando, os centros e museus de ciência, planetários, zoológicos, aquários, jardim botânico, são capazes de despertar no visitante a motivação intrínseca para o conhecimento. Então, essas instituições têm um papel fundamental na promoção da cultura e, em especial, da cultura científica. Enquanto a Semana Nacional foi se consolidando, os museus foram se expandindo pelo país. Então, é bastante interessante a gente se perguntar como que os museus e os centros de ciência estão participando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, o objetivo dessa pesquisa foi compreender diferentes aspectos da participação dos centros e museus de ciência na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia entre os anos de 2016 a 2019. Buscamos entender como essas instituições planejam a sua participação no evento, quais são os atores envolvidos nessa organização, também caracterizar as principais atividades educativas e, por fim, entender como se deu a política de fomento à Semana Nacional a partir de 2016, já que neste ano houve a mudança do modelo de financiamento, que antes era discricionário e passou a ser por chamada pública via edital. Na primeira etapa, foi aplicado um questionário aos centros e museus de ciência listados no guia da BCMC, a fim de identificarmos aquelas instituições que já participaram da Semana Nacional. Na segunda etapa, nós realizamos uma entrevista com o diretor do departamento à época, em 2016, que foi o responsável por implementar a mudança nesse modelo de financiamento. Na terceira etapa, nós realizamos entrevistas com os coordenadores de 3 museus de ciência, que foram o Museu Itinerante Ponto, da Universidade Federal de Minas Gerais, o Laboratório de Divulgação Científica Ilha da Ciência, da Universidade Federal do Maranhão, e o Museu da Vida, vinculado à Fiocruz. Os resultados revelaram que o edital de financiamento, por buscar contemplar instituições em todo o território nacional, contribuiu para uma distribuição mais equilibrada do recurso e também aumentou a capilaridade da semana e trouxe, de certa forma, uma segurança frente às instabilidades políticas dos últimos anos. Das principais atividades desenvolvidas estão as sessões de experimentos, cursos e oficinas, exposições de curta duração e feiras e mostras científicas. E há uma preocupação em promover atividades também vinculadas à temática da Semana Nacional, que muda a cada ano, mas ainda há uma predileção por temas de ciências naturais e ciências exatas em detrimento das ciências humanas. Embora a maioria dos respondentes tenham dito que as atividades são pensadas para um público em geral, o que nós percebemos é que o público escolar ainda é majoritário durante a semana. Um outro ponto que merece ser destacado é o papel de articulador desses museus de ciência junto às instituições às quais são vinculados, sejam elas universidades ou um centro de pesquisa como a Fiocruz. A popularização da ciência no âmbito da Semana Nacional ganhou perspectivas diferenciadas na visão desses 3 entrevistados. A coordenadora do Museu Itinerante Ponta diz que o principal objetivo em participar da semana é engajar os estudantes da educação básica com a ciência, enquanto o coordenador do Ilha da Ciência já traz um discurso de popularização da ciência fortemente atrelado à ideia de torná-la como um bem popular. E talvez por isso, hoje, o Maranhão consegue fazer um dos maiores eventos de Semana Nacional do país. O coordenador do Museu da Vida já fala sobre despertar o interesse do público sobre a ciência e contribuir para o desenvolvimento capital cultural dos seus visitantes. É interessante notar que cada instituição ela vai se apropriando da divulgação científica conforme seus objetivos, mas que todas têm em comum o desejo de despertar o interesse do visitante pela ciência. Apesar de algumas dificuldades relatadas por esses coordenadores, ficou bem
bem evidente que as 3 instituições elas conseguem promover a interiorização e a capilaridade da semana nos seus estados. Então, esse trabalho permitiu evidenciar a importância desse evento para a divulgação científica e a importância da manutenção dessas ações, inclusive num contexto futuro de pós-pandemia.